Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Renato e hoje eu não sei nem como começar direito aqui porque a Adobe lançou ontem toda a linha de software deles para 2023 e tem muita coisa legal que eu quero te mostrar aqui no vídeo de hoje. E para esse vídeo aqui não ficar tão longo, eu pensei em separar ele em duas ou em até três partes. A primeira delas, eu vou fazer a atualização de um vídeo que eu já tenho aqui no canal, que é fazendo o tratamento de pele de uma pessoa, porque aquele vídeo lá eu fiz o tratamento de pele baseado na inteligência artificial e eu usei lá o range de cor para fazer a seleção da pele. Porém, com essas novas máscaras aqui, não, na verdade não são novas máscaras, né? Elas são a atualização que teve na inteligência artificial das máscaras que já existiam. Então ficou muito mais fácil. E como eu sei que aquele vídeo lá ajudou muita gente e muita gente gostou, eu já te peço para deixar o like aqui nesse vídeo, porque eu tava brincando com essas máscaras aqui e o que era fácil naquele outro vídeo lá ficou muito mais fácil nesse vídeo aqui. Não é muito mais fácil, ficou insanamente mais fácil com essa nova atualização que veio aqui no Adobe Lightroom. Então já deixa o like aí e vamos pular aqui e começar esse tratamento, porque tem bastante coisa que eu quero te mostrar. Então, aqui no Lightroom eu separei essas duas fotos aqui, porque com essas duas fotos aqui eu acho que eu consigo te mostrar todo o potencial que esse ajuste na inteligência artificial das máscaras aqui melhorou no Lightroom, ou no Adobe Camera Raw, né? Então eu vou começar com essa foto aqui, que é a mesma foto que eu usei lá no outro tutorial, porque eu quero meio que manter uma coerência. Caso tu queira ver aquele vídeo, eu vou deixar linkado aqui no card, porque aquele vídeo dava para fazer, porém era um pouco mais trabalhoso. Agora ficou muito mais fácil e é o que eu quero te mostrar agora. Então eu vou começar com essa foto aqui, porque eu já fiz um tratamento básico aqui e eu não quero perder muito tempo aqui nessa parte que não mudou nada. Então aqui eu reduzi um pouquinho as sombras e tal, aqui na curva de tons eu não fiz nada, painel de HSL eu não fiz nada, color grading eu não fiz nada, nos detalhes aqui eu adicionei um pouco de detalhe e fiz uma máscara aqui e tal, nada demais. Removi as aberrações cromáticas, habilitei o perfil de correção da lente, cliquei aqui no que mais me adequava, adicionei uma vinhetinha e aqui no painel de calibração eu não fiz nada. Uma coisa que eu tenho que te dizer aqui é que as máscaras, quando tu clica aqui, elas abrem aqui. Eu arrastei elas para elas ficarem abertas aqui, porque eu não gosto que elas ficam por cima aqui, o painel da máscara fica por cima da foto. Eu não gosto muito, então eu arrastei e coloquei ela aqui, eu acho um pouco mais legal. E aqui a gente vai notar que tem uma mudança de layout que facilitou bastante aqui um pouco o nosso trabalho. Antes era tudo uma lista, né? Agora a gente tem botões aqui dedicados para seleção do assunto, seleção do céu e seleção do background. Esse botão de seleção do background, ele é novo. Antes a gente tinha que clicar no assunto e inverter a máscara do assunto para conseguir selecionar o background. Agora tem um botão aqui que é um facilitador, que é um pouco mais fácil. Eu não quero entrar muito agora aqui no mérito dessas opções aqui, porque essa aqui vai ficar para um próximo vídeo. Eu quero vir aqui para essa parte de pessoas aqui. O meu Lightroom está em inglês, mas no teu, se tu estiver usando ele em português, vai estar escrito aqui pessoas, né? E ele faz a detecção de todas as pessoas que estão na foto. Por isso que eu tenho lá outra foto com duas pessoas para fazer um tratamento em cima daquelas fotos lá também. Mas deixa eu te mostrar aqui, ó, porque o que é insano agora nessa parte do Lightroom é que ele não detecta simplesmente a pessoa. Se tu clica aqui na pessoa, tu vai ver que ele te dá várias opções. Ou tu pode selecionar a pessoa inteira, o que já é muito legal, não tinha isso antes, tinha a seleção do assunto só e pronto. Porém, agora tu pode vir aqui e selecionar, por exemplo, a pele do rosto, ou a pele da face, né? Ou a pele do corpo. E aqui é uma seleção de múltiplas escolhas, por exemplo. Tu pode selecionar várias coisas ao mesmo tempo, não é um ou outro. Tu pode fazer um e outro. Por exemplo, às vezes a galera trata a pele do rosto e esquece de tratar a pele do corpo. O que que tu faz? Tu clica aqui em pele do rosto, pele do corpo e cria uma máscara, e ele vai criar uma máscara aqui baseado na pele do corpo e na pele do rosto. Inclusive, se eu baixar aqui a temperatura, por exemplo, ó, tu vai ver que eu estou mexendo só na pele, eu não estou mexendo no óculos, eu não estou mexendo no lábio, eu não estou mexendo no dente, eu não estou mexendo no olho. Então fica muito mais fácil, ficou insanamente mais fácil de tu fazer o tratamento agora. E eu, como eu não gosto daquele tratamento de pele artificial lá, de separação de frequência, que deixa a pele da pessoa parecendo uma porcelana, o que que eu faço? Eu venho aqui, eu diminuo um pouco a textura, mais ou menos aqui num 20, depende, vai de pessoa para pessoa, cada pessoa vai ser números diferentes, eu vou te mostrar isso na próxima foto.
e diminuo aqui um pouco a claridade. Não diminui muito a claridade, porque senão fica muito artificial. Eu diminuo aqui no máximo 5, assim, estourando 5, porque eu acho que aqui já tá bom. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Deixa eu fechar a máscara aqui, ó, e dar um zoom para tu ver, ó. Vou abrir a máscara de novo. Presta atenção que ficou só na pele, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu não sei se vai aparecer aí no YouTube, porque a compressão do YouTube pode ser que não dê para ver os detalhes. Eu tô conseguindo ver aqui, então só para descargo aqui de consciência, né, porque o YouTube talvez tu não consiga ver, eu vou aumentar esses números para tu conseguir ver. Eu vou vir aqui agora, aumentar não, né, vou diminuir mais eles ainda. Eu vou botar aqui a textura em menos 80 e a claridade em menos 60. Só para tu poder ver aí, eu fazer um antes e depois e tu entender o que eu tô fazendo. Antes e depois, antes e depois. Tu pode ver que ele não pegou o óculos, não pegou o olho, não pegou o lábio, não pegou o cabelo, não pegou os dentes, pegou só a pele que eu selecionei. Vamos voltar aqui porque tá bizarro de ruim esse tratamento aqui. Vou botar aqui em 5 e aqui eu vou botar em 15, 20. Vou botar aqui 16, tá bom. Antes e depois, antes e depois. E vou adicionar aqui um pouquinho de temperatura para esquentar um pouquinho a pele dela, porque eu acho que fica legal. Então, ó, antes e depois, antes e depois. Agora vamos pegar aqui e vamos tratar coisas separadas aqui, porque como eu te comentei antes, tu pode criar uma máscara ali de pele do rosto e pele do corpo juntas, ou tu pode criar essas máscaras separadas também. Vamos criar aqui, por exemplo, ó, selecionar a pessoa. Eu vou vir aqui na pessoa 1 de novo e vou botar aqui, por exemplo, a íris, os lábios, os dentes e o cabelo. Digamos que é isso que eu quero tratar. Inclusive, tu vai ver que ele selecionou aqui, deixou tudo vermelho, o que eu estou fazendo essa seleção. E agora eu vou clicar aqui nesse outro quadradinho aqui, que ele diz para eu criar as 4 máscaras de forma separada. Então eu vou deixar isso aqui marcado e ele vai criar uma máscara para cada um. Vai criar uma máscara para o cabelo, uma máscara para o olho, uma máscara para o lábio e uma máscara para os dentes. Então eu vou vir aqui e vou clicar em criar máscara. Aqui no cabelo, para deixar ele um pouquinho mais branco, eu não vou aumentar a exposição dele, porque não é isso que eu quero. Eu vou vir aqui e vou baixar um pouco aqui a saturação, botar aqui em menos 60 mais ou menos, para deixar ele mais branco. E vou vir aqui e vou aumentar um pouco as sombras dele também, porque eu gosto de um tratamento muito natural. Eu não gosto nada que fique artificial. Então vamos ver como é que ficou, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora vamos ver qual que é esse aqui. Esse aqui é o dente. O dente também tem uma galera que gosta de aumentar a exposição. Eu acho que não fica natural. Eu gosto de vir aqui e só baixar aqui a saturação, porque tu mantém a tonalidade do dente, porém deixa ele mais branco e ele fica um pouco mais natural também. Eu sempre vou bater na tecla do tratamento natural. Então, antes e depois, antes e depois. Viu como ele ficou natural e mesmo assim ele ficou mais branco? Eu não precisei aumentar a exposição aqui, por exemplo, que deixa tosco demais. Então tá, vamos pro próximo. Agora aqui é os lábios. Eu poderia renomear um por um aqui, ó, por exemplo, botar lábios, botar não sei o que e tal, mas eu não quero. Vou deixar aqui só, não precisa botar o nome de cada um aqui, porque é só um tutorial para tu entender como que eu tô fazendo. Vou pegar aqui os lábios, vou aumentar aqui um pouco a saturação, vou adicionar um pouquinho de magenta para ele ficar um pouquinho mais vermelhinho. E vou adicionar aqui um pouquinho de dehaze para dar um pouquinho de contraste, ó. Antes e depois, antes e depois. O próximo é a íris. E a íris, a íris é o olho, né? Eu também não gosto de aumentar a exposição porque eu acho que fica tosco, fica estranho, não fica natural. Então o que eu gosto de fazer? Eu venho aqui, ó, e aumento um pouco a sombra. Até vou fechar a máscara aqui para eu conseguir dar um zoom e tu ver mais de perto aqui, ó. Vou voltar lá na máscara da íris. Vou aumentar um pouco, vou abrir um pouco as sombras aqui e abrir um pouco a claridade, ó. Olha como fica mais legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Ficou até mais nítido. Daria para abrir um pouco mais a sombra ainda para ele ficar um pouco mais visível, eu não sei. Aqui eu consigo ver nitidamente a diferença, eu não sei se tu vai estar conseguindo ver aí no YouTube. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho mais. Deixa eu aumentar aqui a exposição para tu ver um pouquinho mais
o que está acontecendo. Eu vou exagerar aqui para tu conseguir ver. Antes e depois, antes e depois. Mas deixa eu voltar aqui porque ficou meio estranho. Daria para deixar um pouquinho mais azulado também. -7, aqui tá bom. Deixa eu baixar aqui a exposição porque eu não quero aumentar a exposição. E aqui aumentar um pouquinho as sombras, ó. Antes e depois, antes e depois. Bem sutil, bem suave, para não ficar forçado. É o tratamento que eu gosto. Deixa eu fechar aqui para te mostrar um antes e um depois de tudo até agora, para tu ver como que ficou, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu posso escurecer esse background aqui ainda. Vamos vir aqui, vamos criar uma máscara selecionando o background. E vou escurecer esse background aqui para ele ficar preto e não ter nenhuma marca aqui atrás de luz ou alguma coisa. Eu quero que fique tudo preto. Então eu vou baixar aqui as sombras, baixar os highlights e tá bem preto o background. E basicamente para essa foto aqui seria isso, aquela foto com fundo preto e tal. Então ó, antes e depois, antes e depois. Tá um pouco exagerado o lábio ali, eu colocaria um pouco menos de saturação, mas aqui para te mostrar eu acho que ficou legal. Vamos abrir a outra foto agora, onde tem as duas pessoas, porque eu quero te mostrar como que funciona essas máscaras fazendo a detecção de duas pessoas. E eu fiz um tratamento básico aqui para não perder muito tempo em coisas que não mudaram da mesma forma que a outra foto. Aqui no painel básico aqui eu fiz um tratamentinho bem ok, nada demais. Não mexi na curva de tons, não mexi no HSL, não mexi no color grading, adicionei um pouco de detalhe, removi a aberração cromática e habilitei o perfil de correção da lente. Cliquei aqui na opção que mais me agradava, adicionei uma vinhetinha e aqui na guia de calibração eu botei um pouquinho de saturação. Então basicamente a foto era assim e ficou assim. Um tratamento bem simples, nada demais. E se eu vier aqui na máscara agora, tu vai ver que eu tenho as mesmas opções, ó, assunto, céu e background. Porém, agora aqui na parte de pessoas, eu tenho ou todas as pessoas, que ele me faz a seleção de todas as pessoas, ou a parte da pessoa 1, ou a parte da pessoa 2. O que é insanamente mais fácil. 2 dias atrás, sério, 2 dias atrás a gente tinha que fazer isso pintando aonde a gente queria com o brush. E agora, via inteligência artificial, tu vem aqui com um clique, tu seleciona ou uma pessoa, ou a outra, ou as duas. O que ficou muito mais fácil. Por exemplo, uma pessoa que é um nenê, ela tem a pele um pouco mais macia do que uma pessoa que já é um pouco mais velha. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a face, e a pele da face e a pele do corpo. Vou desmarcar aqui porque eu quero uma máscara só. E vou criar aqui essa máscara, ó. Agora, pode ver que eu estou mexendo só na pele da pessoa, ó. Então deixa eu voltar aqui no 0, porque não é o que eu quero mexer. Vou vir aqui na textura, como é um nenê, eu vou baixar um pouco menos. Baixar aqui 10 pontos e baixar aqui 5 pontos. Vou dar uma forçada aqui para tu conseguir ver aí no YouTube, vou botar 10 e 20, mas depois eu já vou voltar para o que eu gosto. Ó, antes e depois, deixa eu fechar aqui porque eu não sei se vai dar para ver. E dar um zoom aqui, ó, porque é um nenê, né? Não tem muito o que mostrar aqui. Então, ó, vamos ver aqui, ó, antes e depois, antes e depois. Eu podia esquentar aqui uns 3 pontinhos, antes e depois, antes e depois. Achei que ficou legal, porém eu vou baixar aqui porque tá um pouco exagerado. Vamos botar aqui 10 e aqui 5, porque é um nenê, como eu disse, não tem nada de textura, não tem ruga, não tem nada, é uma pele de nenê, não tem o que tratar. Só para te mostrar aqui que é possível. Antes e depois, antes e depois. Vamos vir agora aqui, ó, deixa eu fechar para conseguir ver a imagem 100%, e vamos criar agora uma máscara aqui para a pessoa 2, ó. Eu vou vir aqui na pessoa 2, vou selecionar a pele do rosto e a pele do corpo, e vou criar uma máscara. E vou vir aqui, vou botar -10, -15 e -5 aqui, ó. E da mesma forma que eu adicionei 3 pontos aumentando a temperatura de cor na pessoa 1, eu não quero que fique diferente a iluminação dos dois, eu vou aumentar aqui 3 pontos na pessoa 2 também. Então, antes e depois, antes e depois.
Fica um tratamento bem suave e bem natural. Agora, digamos que eu queira tratar aqui o olho do nenê, eu quero que o olho fique mais saturado, por exemplo, eu quero que o olho fique mais legal. Eu vou vir aqui, ó, vou pegar a pessoa 1, vou selecionar a íris e vou criar essa máscara. Vou vir aqui agora, vou deixar um pouquinho mais azul, abrir um pouquinho a claridade, aumentar um pouco o dehaze talvez. Deixa eu fechar aqui para eu conseguir dar um zoom e ver o que eu estou fazendo mais de perto, porque eu vou pegar aqui agora, abrir um pouco as sombras, ó, fecha as sombras, abre as sombras, o olho fica um pouco mais legal, abrir um pouco aqui o contraste, vamos ver um antes e depois, ó, antes e depois, antes e depois, dá para aumentar um pouquinho a saturação, deixar um pouquinho mais azulado, abrir um pouquinho os brancos e basicamente agora a gente tem o nenê com o olho um pouco mais vivo, ó, antes e depois, antes e depois. E para dar uma destacada aqui nas pessoas, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui uma seleção do background, vou escurecer aqui um pouquinho, esfriar um pouquinho, para dar uma destacada entre os dois. Vou criar aqui, vou selecionar as pessoas, todas elas, as duas pessoas, criar uma máscara para as duas pessoas, abrir um pouquinho a exposição das duas pessoas para separar um pouquinho do fundo, talvez aumentar um pouquinho aqui a temperatura de cor, mas não precisa. E vamos ver um antes e um depois de tudo até agora, do tratamento básico lá, de como a foto saiu da câmera até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Então essas foram as alterações que rolaram aqui na parte de inteligência artificial na hora que tu vai fazer a detecção de pessoas na tua foto. Antes, tu podia fazer, e eu digo antes, 2 dias atrás, tu podia fazer a seleção do assunto, e agora tu pode fazer a seleção do assunto, ainda pode fazer a seleção do assunto, pode fazer a seleção da pele do rosto e da pele do corpo, pode fazer a seleção do olho, pode fazer a seleção do dente, do lábio, tudo com um clique. Então ficou muito mais fácil. Eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo, deixa aquele like e não esquece de conferir a tua inscrição aqui no canal. Até o próximo vídeo.